Olá, bem-vindo ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estaremos aqui no canal 4 da NET Floripa, sempre às quartas-feiras, das 20h30 às 21h, com reprise aos sábados, também das 20h30 às 21h. Para ter acesso a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Estamos aqui com o professor Helg Pantzer, radiestesista, pós-graduação em Psicologia Transpessoal, curso de formação nos Estados Unidos em Renascimento, correto? Uhum. E o professor Helg também, ex-professor titular da cadeira de radiestesia da Unisul e do curso de extensão da Faculdade Estácio de Sá. Professor Helg, o assunto de hoje é radiestesia. O senhor tem larga experiência nessa área. Explica um pouquinho para a gente o que é radiestesia. Eu trabalho com radiestesia há mais ou menos há uns 50 anos. Né? Então, já aprendi uma porção de coisas. A radiestesia é uma forma de detectar desajustes, problemas ou também de descobrir coisas. Por exemplo, 80% das minas de água, quer dizer, da água subterrânea que se descobriu no mundo, tem relação com os radiestesistas, que localizaram a água. Também se pode detectar problemas que têm a ver com a saúde das pessoas e uma série de outras coisas, como, por exemplo, plantas que se adaptam a um determinado ambiente, problemas com animais, coisas desse gênero que a gente irá explanar daqui para frente. Então é uma técnica para identificar desequilíbrios no planeta, de alguma forma? Dá para identificar desequilíbrios em pessoas, em plantas, em animais, no próprio ambiente e coisas desse gênero. Uhum. E como é que surgiu a radiestesia? Bom, a radiestesia se perde na história. Se sabe hoje que ela foi usada por todos os povos da antiguidade. Só para dar alguns exemplos, em Ankara, na capital da Turquia, existem estelas onde se fazia, na pedra, se gravava as vitórias, as guerras dos reis, essas coisas assim. Estelas são placas? São placas de pedra, né, nas quais são entalhados os fatos heróicos, os grandes acontecimentos da história desse planeta. E naquela região, é uma das regiões de povoamento mais antigo e onde a civilização primeiro se estabeleceu, e nessa região justamente, onde essas estelas têm entre 8.000 anos e menos, né? Mas as mais antigas têm em torno de 8.000 anos, e numa delas, a gente olhando bem embaixo no canto, assim, tem um cidadão com uma forquilha, provavelmente procurando água. Uhum. Né? E isso se repete por todos os povos. Os povos europeus, os povos nórdicos, procuravam não só localizar água ou outras coisas do gênero, mas eles faziam não era bem uma forquilha, um instrumento que eles utilizavam para ver em que direção eles deveriam seguir para encontrar boa caça. Também outros povos, né, os chineses, por exemplo, e os outros povos orientais usavam a radiestesia para identificar locais propícios para construir casas e coisas desse gênero. Na Índia, para localizar os chakras. E assim, no mundo inteiro, temos exemplos desse assunto. Então, a radiestesia pode ser usada também para identificar possíveis caças? O que é a radiestesia? A radiestesia depende de sensibilidade. Então, existem pessoas extremamente sensíveis que têm a capacidade de identificar as coisas mais incríveis. Né? Hoje não se faz mais isso. Né? Hoje, para pescar, se usa o sonar e coisas desse gênero. Sim, alta tecnologia. Né? A tecnologia é diferente. Mas naquela época, nada disso existia. Né? A coisa toda estava meio envolvida na magia.
E havia pessoas com grandes habilidades de prognosticar o que poderia haver nessa direção e coisas assim, e eles usavam justamente com esse objetivo. E a radiestesia pode então nos ajudar de que forma? Por exemplo, se eu quiser descobrir se este ambiente é propício para a saúde, para a vida, eu vou nesse local munido de alguns instrumentos radiestésicos, que podem ser a forquilha, que pode ser o pêndulo, que pode ser outros instrumentos do Alrode, que nós vamos mostrar num próximo programa, e com base nesses instrumentos e principalmente baseado na sensibilidade de quem opera, se consegue descobrir, por exemplo, cursos d'água subterrâneos que podem ser prejudiciais à saúde, pode-se detectar o eletromagnetismo exacerbado, que também pode prejudicar a saúde, e uma série de outros fenômenos dessa natureza. E a radiestesia, então, ela vai identificar os desequilíbrios energéticos dos ambientes e das pessoas também? Exatamente. Certo. Né? E a partir dessa identificação, o que pode ser feito? Vamos pegar um exemplo. Nós sabemos que os indianos descobriram os centros de distribuição de força. É como uma antiga rede telefônica que precisava de distância em distância um equipamento para aumentar novamente a intensidade do sinal que era emitido. Então, por exemplo, se nós quiséssemos falar de Florianópolis com alguém em Blumenau, era necessário que esse sinal fosse intensificado no meio do caminho por diversas vezes para que a pessoa pudesse escutar, né? Da mesma forma, nós também temos 7 chakras básicos e chakras menores, que são os pontos de distribuição de energia, que inclusive dá para medir, tem aparelho que mede. O que se fazia que se faz, até hoje se faz, né, com base no pêndulo, se consegue descobrir se o chakra está funcionando de forma correta, né, da forma como se pretende que ele funcione para que a pessoa esteja saudável, né? Uhum. A radiestesia ela pode ser utilizada tanto preventivamente como no sentido de ajuste após identificar o desequilíbrio, no caso. E nas residências ou nas empresas isso pode ser feito? Exatamente. Esse trabalho de previdência, de prevenir para que não aconteça o pior, isso é muito utilizado na radiestesia. Então, como é que se procede nesse caso, né? Eu tenho, assim, atendido muitos casos de pessoas que têm algum problema na sua casa, né? Muitas vezes geralmente em todas as casas existem alguns pontos desajustados, alguns pontos com problema. E, então, se uma cama, uma mesa de trabalho fica nesse local, a tendência é que a pessoa tenha dificuldade de se concentrar, tenha dificuldade de produzir, se sinta cansada, ou então se dormir naquele ambiente. Ela pode se mexer muito na cama, pode, por exemplo, deitar com a cabeça virada para um lado e acordar com a cabeça para o outro, ou então tirar o lençol do local, se mexer muito durante a noite. Tem um sono agitado. Isso tudo pode ter relação com as emanações telúricas, né? Que são frequências que são emanadas pelo solo e que tendem a sugar a energia da pessoa, ou tendem a desequilibrá-la. E em função disso ela começa a se mexer muito, tem um sono muito irregular, às vezes tem sonhos horrorosos, e frequentemente a gente, encontrando um local mais equilibrado, esse problema desaparece. Esse é um exemplo. Uhum. No caso das construções, antes da pessoa começar a construir, ela pode fazer uma medição radiestésica já para identificar então os pontos de desequilíbrio do solo, né? Ou porque não existe só desequilíbrios no solo, mas é uma das formas de identificar, né? E aí já posicionar a sua residência de acordo com os pontos mais favoráveis. Na China existe uma lei de 2000 anos que, apesar daquele boom de construções que hoje existem no país, né, essa lei ainda é seguida. Antes de construir um prédio, antes de construir uma casa, antes de fazer alguma edificação de maior porte, ou também pequena,
faz-se uma verificação radiestésica justamente para ver qual é a melhor condição de se fazer a construção. Porque não só as emanações do subsolo, mas as próprias formas da construção tendem a desajustar o equilíbrio energético daquele ambiente, o que pode provocar problemas nas pessoas que nele habitam, né? Mas esse é apenas um aspecto, né? Tem o aspecto do eletromagnetismo, tem o aspecto, às vezes, da memória das paredes, que é um outro assunto que pode ser muito explorado, e uma série de outros fatores também, como as formas da própria construção. Alguma relação, então, entre a radiestesia e o Feng Shui, por exemplo? Existe. Agora, os chineses recomendam que nunca se faça o Feng Shui antes de fazer a radiestesia, porque uma deve preceder a outra, né? Então, por exemplo, eu uma vez fiz um curso de Feng Shui com uma senhora que tinha estado 5 anos na China e tinha muito conhecimento, e, curiosamente, ela se mudou para um apartamento aqui em Florianópolis, fez um Feng Shui muito caprichado, mas ela não era radiestesista. E então ela deu o curso na própria casa dela, uma casa muito bonita, e me disse: professor Helge, eu estou com um problema. Eu fiz um Feng Shui caprichado, está tudo certinho aqui na casa, no entanto, eu não consigo dormir direito. Eu digo: a senhora fez a radiestesia antes? Diz ela: pois é, esta é a minha preocupação. Eu queria que o senhor fizesse. Eu fui na casa, no quarto dela, fui na cama dela, era evidente que era um lugar muito desequilibrado. Nós simplesmente botamos a cama de um lado para o outro lado da parede, e 2 dias mais tarde ela me disse: olha, eu estou dormindo maravilhosamente, o problema realmente estava solucionado. Então, ela tinha equilibrado a casa dentro dos conceitos do Feng Shui direitinho, sim, mas, como ela não era anestesista, ela precisava que alguém fizesse essa verificação. Ela estava justamente dormindo em cima, então, do lugar. Né? Dizem que casa de ferreiro é espeto de pau, né? No caso dela aconteceu exatamente isso, né? Perfeito. Uma outra questão. Além da questão do Feng Shui, né? Existem outras terapias complementares que estejam ligadas à radiestesia? Bom, tudo que mexe com energia, né, tem alguma coisa a ver com radiestesia. Vou dar um exemplo, né? Existe um equipamento que se chama Quantec, que seria o passo seguinte, né? Quando a pessoa está energeticamente muito desequilibrada, nós podemos ajudá-la de diversas formas, né? Uma, através da radiestesia, identificando os pontos de desequilíbrio, esses problemas todos. E depois você pode melhorar esse procedimento ainda através de diversas formas, né? E uma delas é o Quantec. Outra seriam outros procedimentos, como, por exemplo, se eu utilizar o Duin, a acupuntura, tudo que mexe com energia, inclusive a imposição de mãos, né? São coisas que têm a ver com o tratamento não químico, com o tratamento energético das pessoas, né? Olha só, professor Helge, a gente vai ter que ir para um pequeno intervalo, então logo em seguida a gente volta falando de radiestesia. Para enviar suas dúvidas, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Já voltamos. Estamos de volta falando sobre radiestesia com o professor Helge Pantzer. Vamos lá, professor. A radiestesia, o senhor tinha falado que identifica memórias das paredes. Como é que funciona isso? O Thomas Alva Edison
descobriu uma forma de gravar em cera os sons, as palavras que eram pronunciadas por pessoas, e daí surgiu então o disco, o bolachão, aquele disco de vinil, e mais tarde surgiram os equipamentos que hoje nós temos para gravar imagens, som e voz. Então, isto foi um progresso muito grande nessa direção. Com relação às construções, curiosamente, elas também têm essa capacidade de gravar coisas que já aconteceram no ambiente. Pessoas paranormais que têm grande capacidade de sentir coisas, muitas vezes entram no ambiente e dizem: meu Deus, o que aconteceu aqui? E comigo aconteceram duas coisas muito interessantes. Uma aconteceu assim: eu cheguei numa casa, me senti meio mal, eu digo: o que aconteceu aqui? Não, aqui aconteceu uma morte trágica, houve um problema muito sério aqui, assim, assim. E eu gravei essa frequência. E aí nós fomos depois procurar um local onde uma determinada universidade queria instalar um curso. E para isso eles precisavam construir um edifício no alto de uma colina. E lá havia uma casa, e essa casa já estava bem detonada, era grande, e eu fui lá, e quando eu entrei num determinado quarto, eu perguntei: quem se matou aqui? Veio a memória daquela frequência. E aí, isso não era para contar para ninguém. Não, se vocês quiserem instalar um curso universitário aqui, é importante que se faça uma limpeza disso. E então foi o que aconteceu, inclusive se decidiu construir depois esse edifício num outro local, né? Então essas memórias ficam gravadas de alguma forma. É uma forma mais primitiva do que o disco de vinil, mas de qualquer forma, de alguma maneira isso fica gravado. E é necessário desgravar isso, né? Fazer uma limpeza energética para que isso deixe de perturbar as pessoas. E eu fiz, depois, muitas verificações radiestésicas, principalmente estabelecimentos comerciais e industriais, em que as pessoas diziam: parece que tem caveira de burro enterrada aqui, né? Nada dá certo aqui, né? Já abriram 5 negócios aqui, nenhum deu certo. Aí, em outro lugar, fizeram a mesma coisa, também não deu certo, essa coisa toda. E, curiosamente, quando a gente chega lá, sente uma frequência diferente, né? Muitas vezes, depois de se fazer uma limpeza energética, esse local também se torna propício para fazer coisas boas. E eu tenho diversos exemplos, mas que eu vou citar mais tarde, sobre casos dessa natureza. Para fazer as medições radiestésicas, é obrigatório utilizar algum tipo de instrumento? Ou é possível, então, ter essa percepção que o senhor teve simplesmente ao entrar no ambiente? Existem pessoas, para ser radiestesista, né, é necessário ter uma certa sensibilidade. Então, a pessoa que já nasce com essa sensibilidade, muitas vezes tem a capacidade de se tornar um virtuoso, né? Como, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, você dá um violino para ela, se ela tem a tendência, tem a capacidade de trabalhar com isso, você dá o violino, depois de um ano ela está tocando maravilhosamente. Outra pessoa treina, procura ensaiar e se torna um violinista assim, meia boca, vamos dizer, né? Então, a mesma coisa acontece com a radiestesia. É o que as pessoas falam, que já existe um dom nato. Exatamente, né? Agora, isso não impede que uma outra pessoa não possa também desenvolver com bastante sucesso essa sua habilidade. Quais são os instrumentos que são utilizados? Na radiestesia se utiliza instrumentos e aparelhos. Nós não vamos mostrá-los hoje, mas no próximo programa mostraremos cada um e as coisas básicas que se consegue obter através do seu uso. Os instrumentos básicos seriam a forquilha, o dual rod, o pêndulo, que é muito falado, sobre o qual a gente depois teria que fazer um comentário mais detalhado, né? E tem o aurameter,
E tem uma série de outros instrumentos que se usa, né? Alguns mais, outros menos sofisticados, que se usa exatamente com esse objetivo, né? Já que o senhor falou do pêndulo, o pêndulo é bastante polêmico, né? Dizem que ele pode ser traiçoeiro. Pode explicar um pouquinho para a gente? Sim. Eu fui convocado uma vez por uma universidade aqui da região que ministrou um curso sobre energia, sobre terapias e sobre coisas desse gênero. E também havia uma cadeira que tratava justamente da radiestesia e da geobiologia. E então eu disse que na maioria das casas, na maioria das empresas, na maioria dos locais, existem alguns pontos, alguns locais que são muito desequilibrados energeticamente e que vibram numa frequência que não é saudável para nós. Pode ser para outras plantas, outros bichos, mas não para o ser humano. E então, eu estava em sala de aula, expliquei isso tudo, todo mundo tinha trazido seu pêndulo. Aí eu digo, eu vou identificar aqui, na sala, um lugar altamente contaminado, que é muito prejudicial para a saúde, e se vocês ficarem nesse local durante muito tempo, vão ter problemas de saúde, vão ter dor de cabeça, vão se sentir mal, porque esse local suga a energia, né? Porque o ideal é que vibrem de 6 e 7 mil angstrom, ou dali para frente um pouco. Mas aqui está vibrando a 2 mil angstrom, então isso vai sugar a energia, vai fazer um mal danado para as pessoas. Bom, aí todos, eu gostaria agora que vocês verificassem. Peguei uma cadeirinha pequenininha assim e coloquei naquele ponto. Eles todos foram lá com o pêndulo e disseram, é mesmo, né? É mesmo. Tinha 30 alunos na sala, né? É mesmo. Aí passaram todos eles e, terminada a verificação, eu digo, como é? Vocês conseguiram sentir o problema? Sim, 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 sim. Aí tinha uma senhora, uma certa idade, já sentada na frente, assim, com a cara jururu. Eu digo, e a senhora? O que você está olhando assim? Diz, eu trabalho há 25 anos com pêndulo todos os dias. Eu não senti absolutamente nada. Eu digo, a senhora é a única pessoa que está certa. O pêndulo engana muito. Então tem gente que andou pendulando aí umas 3, 4 vezes e acha que já está sabendo as coisas. E isso é um desastre. Com base nessa pendulação errada, já se fez muita bobagem nesse mundo. E por isso eu gostaria de alertar as pessoas para que treinassem muito, para que realmente pudessem dizer que eu sei usar o pêndulo. Acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre os tipos de desequilíbrios que podem ser identificados através da radiestesia. Já foi colocado a questão das águas subterrâneas, né? E o que mais que pode ser identificado, então? Vamos começar com a coisa mais moderna. Desde que o eletromagnetismo foi produzido pela mão do homem, né, que nós conseguimos montar usinas de energia elétrica, está havendo desequilíbrios eletromagnéticos em todos os ambientes. Hoje, o eletromagnetismo é 200 milhões de vezes maior do que na época mais primitiva. Nós estamos sendo bombardeados e atravessados por tudo quanto é coisa, micro-ondas de todos os tipos, poluição eletromagnética, poluição das mais diversas ordens relacionadas com o eletromagnetismo. O que isso provoca? Isso provoca sérios desajustes nos organismos das pessoas mais sensíveis e nas outras também, e esse fenômeno está cada vez mais presente. Tanto assim que na Europa já existem clínicas que tratam as pessoas do smog eletromagnético, quer dizer, da poluição eletromagnética que afeta as pessoas e faz com que as suas glândulas não funcionem direito, o transporte do sangue pelas veias e artérias não funcione direito e faz, inclusive, com que se altere a carga elétrica e magnética, a carga magnética principalmente, dos vasos sanguíneos, que tem carga, os vasos por dentro têm carga negativa e também o sangue tem carga negativa. Então ele funciona como um trem que anda sobre ímãs, né?
E se isso se desregula, o transporte do oxigênio não se faz mais de forma correta, afetando todo o organismo. Sobre esse assunto a gente vai falar mais detalhadamente numa outra oportunidade. Então, além do eletromagnetismo, das águas correntes subterrâneas, tem também as fendas? Sim. As questões identificáveis são inúmeras, né? Geralmente, cada radiestesista procura se especializar mais numa área, né? Uma das coisas que também não se recomenda são, por exemplo, construções. Faz-se uma construção de uma casa, de um prédio, seja o que for, existe um espaço oco por baixo. Então, se fecha hermeticamente com tijolos ou com concreto esse espaço oco que fica lá embaixo. E esse espaço se ioniza e impregna todo o ambiente com essa ionização pouco saudável, né? E este prédio, em função disso, essa casa, pode trazer problemas para o bem-estar, para a saúde das pessoas naquele ambiente. Então, o que se recomenda é arejar as coisas, principalmente quando se fecha um espaço, fecha hermeticamente. Sim, no subsolo, no no caso. subsolo, né? Ou também pode ser na parte mais alta da construção, seja lá onde for, né? Sim. Então, é importante que haja arejamento. Quando isso acontece, essa possibilidade desaparece, né? É uma solução simples, é só abrir uma circulação de ar. É simples e melhora a qualidade de vida. Inclusive, existe uma literatura sobre esse assunto, e o livro mais conhecido é de um autor francês que fala sobre as casas que matam, né? E que efetivamente isso foi comprovado através de muitas pesquisas, que esse fenômeno existe, né? E que essa ionização prejudicial realmente pode levar as pessoas a uma situação muito grave de saúde. Certo. Bom, esse assunto não se esgota aqui. Nós vamos voltar novamente para falar de radiestesia. Agradecemos a presença do professor Helg. Para ter acesso a todos os programas, www.portalcontec.com.br. Estaremos na próxima quarta aqui na NET. Obrigada.